Em termos de estudo, livros, enfim, canais no YouTube, o que você pode indicar para quem está na jornada, empreendendo, assim, começando o negócio, e, se possível, também para quem já tem uma fintech, assim, o que é bem legal da pessoa, do empreendedor estudar? Como a gente está falando bastante de fintech aqui, e eu vou citar primeiro as associações. Tem a Associação Brasileira de Fintechs. Eu acho que toda pessoa que deseja ter uma fintech, acho que logo de cara tem que se tornar sócio da Associação Brasileira de Fintechs. Uma outra associação que é muito boa, que é a Associação Brasileira de Startups. A pessoa precisa fazer parte disso também. O distrito também, né, que também agrega muito aí para as fintechs. A pessoa precisa fazer parte disso. Então, eu recomendo o pessoal que deseja adquirir conhecimento, então tem que estar envolvido com essas associações, porque tem vários grupos de trabalho para diversos temas, desde criptoeconomia, como já falei aqui no início, até investimentos, área de bank, câmbio, tem GT de câmbio também dentro da Associação Brasileira de Fintechs. Uma outra dica que eu posso trazer também são os canais no YouTube, que eu posso citar aqui o do próprio do Banco Central. Acho que a pessoa, se ela for lá no canal do Banco Central, eles falam tudo que eles vão lançar para os próximos anos. Então, tudo é dito lá. Então, se a pessoa quer criar algum produto seguindo o que o próprio regulador vai fazer, a pessoa pode ir lá no canal do YouTube do Banco Central, observar qual o caminho que vai ter daqui para frente e aproveitar para poder surfar a onda junto. Tá? Que é basicamente uma das coisas que eu procurei fazer. Tem um canal da AB Fintech também, que também debate muito tema relacionado a meios de pagamento. Tem a Associação Brasileira de Meios de Pagamento também, a Associação Brasileira de Câmbio também, que eu posso recomendar. E tem o canal do Open Bank também. Tem muita informação, tem APIs que são liberadas lá, que todo empreendedor que deseja lançar sua fintech, ele pode começar os estudos dele por esse caminho, tá? E mesmo que a pessoa ainda não tenha uma fintech, ainda não tenha um serviço financeiro ainda, o serviço dela esteja distante do serviço financeiro, se ela tem um negócio que tenha muito usuário, muito cliente, ela pode aproveitar a base dela de usuário para transformar no serviço financeiro e aumentar a receita do negócio dela, entendeu? Então, ela pode surfar nessa onda aí também, tá? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem uma associação, posso citar aqui como exemplo, uma associação de proteção veicular. Eu já falei com ele diversas vezes, cara, por que você não aproveita aí esse movimento aí do Open Finance e surfa nessa onda? Já que você tem quase 10 mil clientes, por exemplo. Então, é que eu estou aproveitando aqui para poder dar ideias e gerar insights aí para o pessoal que está assistindo, né? Então, se você tem uma base grande de clientes, você pode aproveitar para poder aumentar a sua receita surfando a onda aí, oferecendo serviço financeiro. Boa, Marcos, só para aproveitar o gancho, quando você fala base grande, tem um número que você pode considerar grande que faz sentido financeiramente oferecer esse tipo de serviço? Olha, a gente começou, eu comecei do zero, né, na verdade, não tinha cliente nenhum. O que eu fiz, quando eu tive a ideia da Pelivre, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma empresa no exterior que desejava
vender produto ou serviço aqui no Brasil. Naquela época não tinha o Pix ainda. Então, todo o processo ele era manual. Então, eu busquei primeiro essa empresa no exterior e busquei um parceiro aqui no Brasil para me ajudar, que foi um banco de câmbio, para poder processar o pagamento. Então, todo o processo era manual. Eu recebia o documento e o pagamento do cliente aqui no Brasil, recebia o dinheiro e a documentação do cliente, mandava para o banco de câmbio, o banco de câmbio liquidava lá fora. E o inverso também. A empresa mandava o dinheiro em dólar pelo banco de câmbio e eu liquidava o pagamento aqui no Brasil. Então, o primeiro passo que eu fiz foi esse, manual. Foi assim que eu fiz o MVP. Eu não tinha cliente ainda. Então, como eu não tinha cliente, eu fui obrigado a fazer o MVP ali com o recurso que eu tinha na mão. Então, se você tem uma ideia, a ideia ela não tem valor se você não coloca ela em prática. Então, se você tem uma ideia, você tem que colocar ela em prática para depois que você tiver isso rodando, você automatizar e você criar processos e tudo mais. Não adianta a pessoa querer, ela tem um sonho grande e querer começar grande, ela tem que começar com aquilo que ela tem na mão. Ela continua com um sonho grande, mas começa pequeno. O importante é esse, ela começar pequeno, faz e acredita que vai dar certo, entendeu? Ela tem que testar primeiro. E assim, como eu disse, a gente começou ali fazendo MVP e durante um ano a gente conseguiu 7 mil clientes no Brasil. A gente tinha uma empresa internacional com 7 mil clientes recorrentes no Brasil. E foi assim que a gente foi crescendo e escalando o negócio. Hoje a gente tem uma base no Brasil de quase 1 milhão de usuários. Tá? Perfeito. Eu ia até, como a gente já atingiu aqui 1 hora, né? Até para não tomar muito seu tempo, eu ia falar assim, Marcos, o que você pode falar aí, né, para quem está na jornada, o que é legal pensar e fazer, mas eu acho que você já falou sem eu perguntar, né? Que é isso de começar, sonhar grande, mas começar pequeno, né? Que a turma Isso fala aí. aí. Comece grande, sonhe pequeno e mão na massa. Não adianta a pessoa ter ideia e ela não colocar a mão na massa, porque a ideia dela não vai ter valor nenhum.